agradecer ao Pai maior por mais essa oportunidade que tem nos dado de buscar através do Evangelho o conhecimento dos ensinamentos de Jesus, agradecendo sempre por tudo que Ele tem nos dado, paz, harmonia, e assim buscar a evolução espiritual através dos conhecimentos emanados por Jesus. Que a tua luz, Senhor, envolva todos nós presentes, por aqueles que até o momento não conseguiram entrar na live, que todos sejam bem-vindos nessa luz. Amado Mestre, que nesta noite possamos buscar através da mensagem referente a o joio e o trigo, e que a tua misericórdia, Senhor, ampare a todos nós. Fortalece todos nós presentes, fortalece aqueles irmãos que ainda não conhecem a tua luz, e que a tua misericórdia esteja sempre no nosso caminho. Que a paz e o amor envolva todos, iluminando a nossa palestrante da noite, fortalecendo a todos. E que a tua luz seja o roteiro de todos nós. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. Boa noite de novamente a todos. Essa parábola eu fui... Como tem sido os outros estudos da gente, quando a gente vai ver a fundo o que comentei ontem, porque na segunda-feira, né? Quando a gente vai estudar, é tanta riqueza de informação, de detalhes que quando a gente vai trazendo para a nossa vida, parece que descortina, assim, a gente vê com outra... Quem é esse seu, né? Darcy. É meu neto e filho de criação, porque peguei ele com 8 meses para me criar. É neto, filho do meu filho. Boa noite. Boa noite. É um amor de pessoa. E aí, quando a gente vai, se a gente eu acho que se a gente for, seria o dia todo para estudar essa parábola e ia ter muito ainda assunto para se falar. Mas vamos lá. Antes de começar a falar sobre a parábola do joio e do trigo, Jesus, ele falou antes sobre a parábola das sementes. Aí só vou relembrar um pouquinho para a gente, só alguns detalhes. A parábola da semente. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído da casa, sentou-se perto do mar e reuniu ao redor dele uma grande multidão. E foi quando ele falou sobre a parábola da semente. Quando ele fala que aquele que semeia saiu a semear, enquanto semeava, uma parte caiu ao longo do caminho, aí que veio o pássaro, né, que veio os espinheiros, os espinhos. E no final ele fala que todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Então, assim, é como se essa parábola do joio e do trigo é uma sequência, né? Quando Jesus vem falando das parábolas, primeiro ele falou lá da semente, do semear, né? E aí depois ele vem falando do joio e do trigo, que o que são a qualidade dessas sementes, vamos dizer assim. E agora eu vou ler para vocês, no caso, para a gente, né, reavivar na memória, sobre a parábola do joio e do trigo. Outra parábola, Jesus propôs, né, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, dormindo. Observem algumas palavras que eu vou sinalizar para vocês. Dormindo, porém os homens, veio o inimigo, o seu inimigo, vamos atentos à palavra inimigo,
e semeou joio no meio do trigo e partiu. Quando germinou o ramo e produziu fruto, então apareceu também o joio. Aproximando-se os servos do senhor da casa, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Campo é uma palavra importante para a gente também lembrar. De onde, portanto, terá vindo o joio? E ele lhes disse: Um homem inimigo fez isso. Os servos lhe dizem, observe essa palavra também, servos. Os servos lhe dizem: Sendo assim, queres que, após sair, o recolhamos? Ele, porém, diz: Não. Para que eu recolher o joio, não desenhem raízes junto com ele o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E no tempo da ceifa direis aos ceifeiros. Observe essa palavra, ceifeiros. Recolhei primeiro o joio e atai-o em molhos para os queimar. O trigo, porém, reúne no meu celeiro. Mateus 13, 24, 30. E tendo acabado Jesus de proferir a parábola do semeador, no caso que eu já comentei com vocês antes, ele, de maneira muito inteligente, ele vem falar sobre a parábola do joio e do trigo. O que eu vou tentar não, o que eu vou passar para vocês, uma simples contribuição, é para a gente pensar sobre o joio, sobre o trigo, sobre eu, sobre você, sobre nós. O que essa parábola tem a ver com o meu dia a dia, com minha vida, com a minha vida aqui, a minha vida espiritual, com a minha vida, a minha vida aqui na Terra. Então, para a gente associar, é por isso que eu falei com vocês com relação a essas palavrinhas aí que a gente vai explicar. Então, ele proclamou a palavra do joio e do trigo, tratando agora da qualidade das sementes. Primeiro ele fala das sementes, do semear, e agora ele está falando da qualidade das sementes, do que do que nós estamos plantando. Ensinou que o reino do céu é semelhante ao homem que semeou a boa semente no campo. No entanto, o inimigo, a fim de prejudicá-lo, e aproveitando-se de que os homens dormiam, semeou o joio no meio do trigo e partiu. Nós temos muitos elementos aí para analisar, são símbolos do nosso dia a dia. A gente fala, tem o joio, tem o trigo, tem o ceifador, o Senhor, o campo, a boa semente, o inimigo. Então, tem algumas palavrinhas aí que a gente vai falar um pouco sobre isso. O joio, ele é bem diferente do trigo. Ele é uma planta que, como se é vamos dizer que é um mato. Ele não é como o trigo, que tem uma sementezinha. Ele é como se fosse é bem parecido a imagem, a planta, vamos dizer assim, mas ela é diferente do trigo, e a gente só vai perceber isso quando ele está numa fase adulta, vamos dizer assim. Então, o joio, ele é uma erva daninha muito parecida com o trigo, cuja semelhança é tal que apenas só pode distinguir um do outro com certa facilidade quando os frutos começam a surgir. Então, o trigo, ele tem o fruto, o joio, ele não tem o fruto. Encontramos assim também acontece na nossa vida. Nós encontramos ações infelizes ao lado de sublimes realizações humanas. Observe que o Senhor, na parábola, ele instruiu seus servos a aguardarem o tempo da ceifa para que o joio fosse efetivamente separado do trigo. Ele não diz, arranca, porque se correria o risco de também arrancar o trigo, então ia perder toda a plantação, Então, assim, ele espera o momento certo de fazer a ceifa, de fazer a colheita. O aprendizado da gente é para separar o que é joio, o que é trigo, o que é joio na minha vida, o que é o trigo na minha vida. Então, assim, a gente associando essa parábola, o que eu preciso, o que eu preciso aprender, e eu tenho que discernir, eu tenho que saber separar o que é o joio na minha vida, o que é o trigo na minha vida. Os estudiosos,
com um pouco da leitura que eu fiz, eles falam também que essa parábola ela tem um caráter profético, porque ele fala de seleção, ela fala de seleção, ela fala de separação, né? O momento que eu vou selecionar as sementes que eu vou colocar no meu celeiro, o que eu vou selecionar, né, na minha jornada evolutiva, o que eu vou selecionar nessa minha vida, né? Então, e também como um processo de transição. Então, alguns estudiosos, eles mencionam essa parábola um pouco associada com isso, que é um processo de seleção, um processo de separação, que no íntimo cada um vai fazendo no seu dia a dia. E assim, o semeador, quem é o semeador? O semeador é o Cristo, é o Filho do homem. Ele é o nosso orientador, ele é o nosso agricultor divino, ele é nosso guia, nosso modelo. A gente não cansa de falar isso, a gente sempre está lembrando, porque é o nosso guia e modelo. Ele que semeia o bem, é ele que faz essas semeaduras, que está à disposição da gente como nosso guia e modelo, a nos orientar nesse processo de seleção. Nessa parábola, a boa semente é a palavra de Deus, o evangelho de luz e de amor. O evangelho, ele é o nosso roteiro. O evangelho, ele é nosso norte. É o nosso direcionador. É ele que nos dá a direção. Quando a gente volta lá na parábola da semente, a semente foi, né, semeou, houve a semeadura, e que no caso, essa semente é o evangelho, a boa semente é o evangelho, e essa boa palavra, ela precisa ser acolhida, a gente precisa acolher e, acima de tudo, vivenciar o evangelho, que é o que nos direciona nesse processo evolutivo. Com o evangelho, com o senso crítico também, com o conhecimento das leis divinas, porque a gente precisa ter o senso crítico. A gente precisa, porque Coríntios, me parece que em Coríntios fala, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, que Paulo falou isso, o apóstolo Paulo. Então, eu preciso ter senso crítico para entender, compreender, analisar o que eu posso, né? No caso, o que não é o que me convém, o que me é permitido, o que é certo, né? Para me diferenciar o que é o bem, o que é o mal. Então, a gente precisa também, como direcionador, no caso do evangelho, que, além de Jesus, né, o evangelho que vai nos dar essa direção. E o senso crítico que é necessário. Então, através disso, nós temos a oportunidade de desenvolver as habilidades que são necessárias para distinguir e, assim, a gente ser mais assertivo nas nossas escolhas, né? Às vezes a gente vai errar, mas a gente vai buscando, através do evangelho, através do conhecimento das leis morais, porque a gente precisa de conhecimento, a gente precisa também de autoconhecimento. O conhecimento das leis morais, o conhecimento, né, até do lado intelectual. A gente precisa desses conhecimentos e principalmente do autoconhecimento. Com o autoconhecimento, eu tenho mais, com essa habilidade, eu tenho mais capacidade de poder escolher e ser mais assertiva nas minhas escolhas. O joio, ele representa, portanto, as más ideias, que se misturam muitas vezes com as boas. O crescimento do joio junto ao trigo representa a luta entre o bem e o mal, comum em mundos de prova e expiação como o nosso. Ele indica também que as dificuldades e as bênçãos existentes na vida cotidiana acontece porque isso, né, a gente está no mundo de prova e expiação, ninguém aqui está a passeio, a gente está aqui mesmo para evoluir, para aprender. Então, assim, vem as bênçãos, vem as dificuldades. Vem dificuldade, vem bênção. Vem bênção, vem dificuldade. E importa considerar que muitos joios encontrados na pauta da existência ocorrem como produto da nossa invigilância. São decorrentes de
além da vigilância de processos que a gente já traz, ou às vezes a gente traz de outras vidas, às vezes não, muitas vezes a gente traz de outras vidas, ou coisas que a gente mantém, não consegue, mesmo que não tenha trazido de outra vida, mas nessa vida que a gente vai cultivando, isso também atrapalha o nosso processo de evolução. Nós já trazemos o joio dentro de nós do pretérito. É isso que eu já falei, de vidas passadas. A gente termina que já vem trazendo uns joiozinhos de vidas passadas, a gente vem trazendo traz para essa vida. Às vezes a gente consegue, ou então está na caminhada ainda para ceifar no momento certo. O processo de aprendizado ele nos leva para isso, para ceifar esse joio no tempo certo, porque também não adianta eu arrancar, querer fugir, ter o temor do joio. A gente precisa aprender a lidar com isso para, num momento certo, retirar esse joio e ser mais trigo. Lógico que a gente ainda tem muita gente não consegue essa imagem que eu queria. Agenou. Agenou essa imagem mesmo. Obrigada. O joio é muito rígido e não se curva nunca. O joio é apegado à terra, mais difícil de ser colhido. O joio prejudica o trigo e é tóxico para consumo. O trigo é maleável e se curva com facilidade. O trigo, quanto mais maduro, é mais fácil de colher. O trigo alimenta e dá vida. Essa imagem mesmo, gratidão. Vocês observando aí, né? O trigo ele vai na fase mais que ele está se enverga, né, para baixo, e o joio não, ele não se curva, ele está em pé, mas ele não tem a sementinha, ele tem só a capa, vamos dizer assim, mas provoca um mal. O joio ele existe muitos anos antes de Cristo e na antiguidade ele era utilizado até para matar, porque é um veneno. Então, é por isso que Jesus fez essa associação para a gente compreender melhor. Muito obrigada, viu, Genô? Obrigada. Vamos lá. Falando do joio, Jesus faz referência às nossas incompletudes, ao mal que habita em nós, a parte sombria, nossos hábitos, nossos vícios, algumas características que a gente traz, algumas manias, né? Às vezes uns carrancismos, algumas coisas. Então, são bagagens de viagem que a gente traz e que vem para aperfeiçoar. E se a gente não consegue diferenciar, se a gente não tem o conhecimento das leis divinas, se a gente não está seguindo o evangelho, a gente termina que não consegue ir aperfeiçoando. Então, se a gente, com as leis morais, né, repito, as leis morais, com o conhecimento do evangelho, e a gente praticando, né, a caridade, a gente praticando o amor ao próximo, cultivando sentimentos bons, a gente vai aperfeiçoando essa bagagem que a gente traz. Então, é importante, muito importante, o conhecimento, o autoconhecimento. O campo. O que é o campo? O campo eu posso entender que é a humanidade. O campo eu posso entender que é um local, que pode, além de ser o planeta Terra, são as oportunidades que se apresentam, os locais que frequentamos, o nosso ambiente, a nossa família, o nosso trabalho. Cada um de nós é um campo em particular. O que é que eu tenho semeado nesse campo? A proposta hoje é a gente pensar sobre isso. O que eu tenho semeado no meu campo particular, o que eu tenho semeado no campo particular do outro. Então, para a gente refletir sobre isso. Cada um de nós é um campo particular. Nós estamos sabendo cultivar? Que semente estamos plantando no solo particular, no solo do outro? Nós precisamos de conhecimento e autoconhecimento para fazer o bom cultivo e evitar distrações. Amadurecimento das nossas virtudes, alinhando com as leis morais de Deus para evoluir no processo. Então, vejam como é importante. Eu vou continuar falando, porque o conhecimento, o autoconhecimento, alinhado com as leis divinas,
né? Com as leis morais, com as leis morais que regem, né, a nossa caminhada. Nós estamos deixando Jesus atuar no nosso campo? Outra pergunta para a gente refletir. Quais são os nossos joios? Outra pergunta para a gente refletir. O que nos distrai ao longo do caminho? O que me distrai numa hora? O que me distrai num dia? O que me distrai em uma semana? O que me distrai em um mês? Em um ano? Em anos? O que eu posso refletir desses joios que têm me distraído? O que é que eu posso fazer para esse joio ele não encontrar morada, para ele não atrapalhar, vamos dizer assim, o meu processo evolutivo? Então, são perguntas que para a gente pensar, para a gente refletir. É importante ressaltar que, conforme vemos na parábola, o inimigo se aproveitou que os homens dormiam. Dormiam para semear. Eles dormiam, né? Enquanto para semear o joio entre o trigo. Então, ele aproveitou que eu estava dormindo e semeou. O inimigo aproveitou que eu estava dormindo, no sentido, né? São dois sentidos que a gente vai falar aí, mas no sentido figurado, eu estava invigilante. Quando eu estou invigilante, quando eu não tenho o meu conhecimento das leis morais, das leis divinas, quando eu não vivencio o evangelho, eu estou invigilante. Quando o meu campo particular não acolheu a boa semente, a semente que foi plantada, quando eu não acolhi, quando eu estou invigilante, o inimigo vem, aproveita e joga, semeia o joio no meu campo particular, no campo do outro, no campo da humanidade, né? Com vários setores, várias sociedades que a gente tem. Então, o inimigo vai e semeia o joio. E aí, eu, com autoconhecimento, mesmo que ele semeie, o que eu vou fazer para retirar esse joio? Não arrancar, eu preciso aprender a lidar com o joio. Isso significa dizer que quando o homem está desatento e não vigia a si e aos seus atos, ele abre espaço necessário para que o mal se infiltre. Por isso, nos recomendava o Cristo incansavelmente: orai e vigiai, né? Então, a gente precisa sempre orar e vigiar. É necessário estar atento à nossa vigilância. A gente precisa estar em alerta, sempre em alerta. E a gente, alimentado do Evangelho do Cristo, a gente estando em sintonia com Jesus, a gente consegue se manter vigilante. E orando, como que a gente consegue? Através da prece, através da oração. A gente orar e vigiar é importante para a gente não cair nessa invigilância, para a gente ser vigilante com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, com os nossos gestos, no nosso dia a dia, comigo, com o outro, com o próximo. O conhecimento das leis morais e autoconhecimento é muito importante. E humildade também, porque às vezes a gente acha que conhece, que a gente sabe tudo, a gente porque eu sou espírita e eu já sei, né, que a vida não acaba aqui, e a gente precisa ter humildade também para aceitar, né, que somos falhos. A gente não pode esse processo tem que ser com humildade, não pode ser com soberba, não pode ser com vaidade, com orgulho. A gente precisa vigiar, no sentido também, né, porque a gente conhece mais do que o outro, tem um conhecimento a mais do evangelho, que a gente vai julgar o outro, que a gente vai semear o joio no campo do outro, né? Às vezes apontando um dedo, né? Às vezes julgando, a gente não sabe do dia a dia de cada um, do que cada pessoa passa. Às vezes a pessoa tem uma atitude,
não justifica, não, que a gente fala assim, não justifica, mas a gente não sabe o dia a dia do outro, a gente não sabe o que a pessoa passou. Então, a gente precisa também ter cuidado com o que a gente semeia e a questão da tolerância também com a etapa, o processo evolutivo do outro. Nem todos estão na mesma caminhada, a gente não consegue, a gente não está no mesmo passo que o outro. Cada um tem o seu passo, e às vezes o passo uma marcha mais lenta, um passo numa marcha mais rápida. Cada um tem o seu processo de aprendizado. Quando menos esperamos, nós somos envolvidos pelas tramas das nossas imperfeições, das nossas próprias imperfeições. Então, é por isso que a gente precisa estar sempre vigilante. Às vezes eu estou feliz, de repente acontece alguma coisa. Então, assim, poxa, eu estava tão bem, mas às vezes você está distraído. A gente está no processo de felicidade que a gente se distrai. Então, a gente precisa, mesmo no momento de alegria, a gente precisa estar vigilante. Mesmo no momento triste, no momento de tribulação, a gente precisa também estar vigilante. E a oração, a prece, nos ajuda muito nesse processo. Os expoentes de perturbação, egoísmo, orgulho, vaidade, cobiça, desânimo, o medo, tudo isso atrapalha a nossa caminhada. São joios semeados quando estamos dormindo, ou seja, quando estamos invigilantes. E isso pode gerar resultados funestos, resultados muito ruins na nossa evolução, no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Esse dormir, ele nos conduz a duas reflexões também, que eu achei importante destacar para vocês. A necessidade de repouso do corpo, que é necessário após as atividades laborais, né? Seja atividade, mesmo atividade dentro de casa, como dona de casa, uma atividade fora para quem trabalha, atividade no dia a dia, o repouso é necessário e é lei da natureza. O repouso do corpo, né? Ele é lei da natureza. Então, a necessidade de repouso do corpo após as atividades laborais e outra associada à preguiça, porque a gente também tem que ter o cuidado, o dormir não ser preguiça. Com a colheita do joio e do trigo, o que trabalharam estavam dormindo, que a gente também pode pensar, foi o descanso, mas não pode ser associada à preguiça, não pode ser associada à ociosidade. Então, são duas reflexões que a gente pode fazer também, trazer dessa parábola, da importância do repouso, mas também que não seja a inércia, que não seja a ociosidade, né? Que seja o descanso, que é um descanso merecido após uma jornada de trabalho, seja ela no campo, seja ela num trabalho, dentro do escritório, dentro de casa, num trânsito, ou quem esteja trabalhando, seja que ambiente for, o repouso, ele é necessário. O reino dos céus, vamos lá. O reino dos céus, sobre a ótica espírita, ele representa a evolução, a caminhada para o estágio da perfeição espiritual. Então, esse reino dos céus, quando a gente fala, o reino dos céus, vamos lá para o céu, lá em cima. Então, é o mundo, no caso, espiritual, né? E aí a gente representa essa evolução, essa caminhada que a gente faz na nossa evolução. É como se fosse o alvo. Nosso alvo é o reino do céu, o mundo espiritual. É a nossa evolução. É para isso que a gente está aqui, para a gente estar para evoluir. A ceifa, ela expressa o momento final da produção agrícola. No plano individual, trata-se do momento em que a criatura colhe o que cultivou. Gratos seremos quando os frutos positivos puderem superar os valores menos infelizes. Observem que os ceifeiros, porque agora a gente está falando de ceifeiros, antes eles eram servos. E Jesus depois fala sobre os ceifeiros para fazerem a colheita. Então, os servos passam a ser os ceifeiros. Esses ceifeiros representam Deus, representam os cooperadores conscientes, os espíritos trabalhadores do bem, que selecionarão aqueles que derem bons frutos daqueles que não o fizerem.
a fim de que sejam direcionados corretamente para o destino a que os competir. O fogo a qual o joio será lançado representa não o inferno, mas sim as novas adversidades, as provas e expiações que os espíritos tomados pelas más inclinações terão de enfrentar, para que seja deles arrancado todo o joio e permaneça somente o trigo. Aproxima-se a época em que a Terra deve passar por profundas modificações física, social, moral, a fim de transformar-se num mundo regenerador, mais pacífico e, consequentemente, mais feliz. Então, quando a gente passou de servo, foi servo, agora é ceifador. No caso, esses trabalhadores do bem, né, que são incansáveis, que nos ajudam, que vão fazer esse processo de seleção, né? No caso do bem e do mal, daqueles que praticaram bons frutos e dos que não praticaram, no caso, que não deram bons frutos e dos que não deram. Alguém quer falar alguma coisa, quer comentar? Eu posso continuar? Quer que eu retome alguma parte? Pode continuar. Ainda que Deus nos tenha enviado Jesus para nos transmitir os seus sublimes ensinamentos, o mal ainda caminha no meio dos homens, uma vez que somos falhos em vigiar e em compreender as verdadeiras leis de Deus. No entanto, Cristo, por meio dessa parábola, ele nos assegura que no tempo certo as más ideias serão totalmente aniquiladas, enquanto que as boas perdurarão. De forma que a transição da Terra para um planeta melhor, um planeta de regeneração, se concretizará, onde o bem finalmente prevalecerá sobre o mal. É lógico que a gente está, né, nós ainda estamos no planeta de provas e expiações, ainda vamos alcançar, né, vai demorar para esse planeta de regeneração. A gente, com essa pandemia que aconteceu, a gente está no início, né? Então, a caminhada ainda é longa, não é rápido, vai demorar muitos e muitos, né? No caso, vai demorar muito ainda para a gente alcançar esse planeta de regeneração, mas ele vai acontecer. E o bem finalmente prevalecerá sobre o mal. Além disso, a gente pode interpretar o tempo da ceifa não só como nossa transição planetária, mas também como a transição da vida para a morte, ou melhor, do mundo material para o mundo espiritual, do encarne para o desencarne. Então, é nessa ocasião que os espíritos serão julgados e selecionados de acordo com as boas ou más ações que praticaram na Terra. Os maus representados pelo joio serão queimados, ou seja, terão de passar por novas provas e novas expiações. Se a gente não fizer o dever de casa, a gente vai passar por provas e expiações. Se eu não me reconcilio com o inimigo, essa vida, eu volto com ele porque eu vou ter as minhas provas e expiações para passar até eu aprender. Porque a gente não tem escolha, a gente precisa aprender. Se a gente não fizer nesse mundo, a gente vai, né, ter um outro o mundo de capela, tem outro, né, outros mundos aí que não cabe aqui falar, mas assim, outros que seremos, no caso, né, os espíritos menos em processo bem lento de evolução que vão ser direcionados. Os bons espíritos representados pelo trigo, aqueles que se atentaram aos ensinamentos do mestre e foram resignados ante os males dessa terra, cumprindo fielmente com sua missão, serão reunidos no celeiro, ou seja, receberão a recompensa pelos seus esforços e boas ações, dando um enorme passo rumo à perfeição. Nós estamos atentos, vamos refletir e vamos falar de novo. Nós estamos atentos aos joios que a gente tem semeado no nosso campo, no campo do outro.
nós estamos atentos ao joio e o trigo da humanidade, porque a gente não precisa, não é só se preocupar comigo ou com o meu núcleo familiar, mas a gente também tem uma humanidade aí, outras pessoas são nossos irmãos, que a gente precisa também, né, orar por essas pessoas, orar pelos líderes religiosos, pelos políticos, tem uma gama, uma quantidade grande de pessoas, de setores que a gente precisa orar e se manter em vigilância nessa oração para também colaborar, fazer a nossa parte também para ajudar também o irmão. A gente está ocupando demais com o joio e está esquecendo de cultivar o trigo, porque às vezes a gente está tão atento ali de evitar ou de querer arrancar o joio da nossa vida, do nosso campo individual, e aí a gente esquece de até cultivar, porque fazer o bem não é não praticar o mal, fazer o bem você também tem que ser em atitudes. Eu sou uma pessoa boa, mas se eu não pratico, eu tenho que praticar o bem. Não é só a ausência do mal, é a prática do bem também. Então, eu sou uma pessoa boa, mas eu tenho que fazer o bem, eu tenho que praticar, eu tenho que exercer a caridade. E faz parte do meu processo, da minha caminhada. Eu sou uma pessoa boa e fico sentada esperando cair do céu. Não é assim. O descanso, ele é necessário ao corpo, mas assim, a gente precisa trabalhar, vou me aposentar e não vou ficar sentado. Não, a gente precisa ter outras atividades, a gente precisa ser um trabalhador, no caso, né? Um servo, de servo e a ceifeiro, né? O ceifeiro, a gente para poder fazer essa separação do joio e do trigo, tanto do meu campo quanto do campo do outro. Nós precisamos nos nutrir da boa semente. Jesus, ele é o pão da vida. Ele é um alimento que a gente pode nos nutrir, né? Através do seu evangelho de amor e de luz. Nós precisamos aprender com as adversidades. Não dar as costas ao joio. Não, nós temos a dualidade, bem e mal, que eu já falei, luz e sombra, alegria, tristeza, coragem, medo. E não é para temer, para querer nos livrar, não. A gente precisa aprender a conviver com as diferenças, né? A gente precisa aprender a separar, distinguir, através do conhecimento, o autoconhecimento das leis divinas, das leis morais, para a gente poder separar, fazer essa distinção e não deixar que o joio ele encontre morada no meu campo individual, ou no campo individual. Estou falando no meu, mas a gente leva, né, no campo do outro, da nossa família. Então, a gente com oração, com vigilância. Nós não conseguimos ainda plantar trigo, porque se a gente nós não estaríamos aqui na Terra se a gente já estivesse nessa fase de só plantar trigo, né? Então, o joio e o trigo ainda fazem parte do nosso processo de aprendizagem. A gente precisa aprender a superar esses desafios, né? Que são os desafios da nossa caminhada evolutiva. Ademais, cabe relembrar que o joio se distingue do trigo principalmente por conta do seu fruto, como eu falei lá no início. Por essa razão, nós temos o dever moral de submetermos nossas ideias e tendências ao crivo da razão, do bom senso e da moral cristã. Pois, conforme Jesus nos alertou, não pode uma árvore boa dar maus frutos, ou uma árvore má dar bons frutos. Devemos, pois, esforçarmos-nos para assimilar boas ideias, bem como os ensinamentos dos mestres. Ou palavra que eu gosto, esforçamos-nos, esforço. Essa palavra, a gente precisa de esforço para tudo no nosso dia a dia. Tudo a gente precisa de esforço, porque se a gente não tiver esforço, se a gente não se esforçar, fizer um mínimo de esforço para as coisas, a gente não consegue avançar. Ainda que a princípio algumas ideias boas e mais se confundam por conta da nossa falha capacidade de discernimento, tal como o trigo e o joio, com o tempo nós poderemos distingui-la pelo teor de seus frutos.
poderemos, cabendo a nós, portanto, abdicar das práticas que não gerem bons resultados, a fim de que possamos nos dedicar às ações do trabalho do bem e da caridade, conforme Jesus nos ensinou. A gleba do Cristo reclama trabalhadores, servos devotados, que não demonstrem preferências pessoais por zonas de serviço. Então, essa parábola também nos remete a pensar dos trabalhadores, né? Que a gleba, o quanto é necessário, quanto precisa, porque somos poucos ainda os trabalhadores. E a gente precisa ter mais trabalhadores para ajudar nessa seara do Cristo, para ajudar a divulgar a doutrina, para ajudar a divulgar o evangelho e principalmente para a gente fazer com as nossas atitudes, a gente fazendo o bem, a gente praticando a caridade. Porque não é ficar parado, esperando a vida passar. A gente precisa de esforço, a gente precisa estudar, a gente precisa se dedicar, conhecer o evangelho, o autoconhecimento, conhecimento, as leis divinas, as leis morais. Eu estou repetindo para a gente internalizar mesmo, para a gente ficar lembrando, além das reflexões que foram propostas aqui, porque são importantes para a nossa caminhada evolutiva. Na natureza não há saltos evolutivos. Aí, primeiro semeia, depois germina, cresce e frutifica. Então, vamos refletir o que a gente tem semeado, o que está germinando dentro de nós, no nosso campo, o que está crescendo, o que eu estou alimentando, o que eu estou frutificando, quais são os frutos que eu estou, no caso, divulgando, quais são os frutos que eu estou ofertando nessa minha vida, né? Então a gente vem com a missão aqui, o que eu estou fazendo dessa jornada, dessa oportunidade, porque a gente sabe que tem muitos espíritos querendo vir para aqui, para a vida terrena, para serem ajudados, né, no processo de evolução, e a gente tem essa oportunidade aqui. Então a gente precisa vigiar e orar para a gente aproveitar da melhor forma possível essa oportunidade que foi nos dada, né, pelo Senhor. A gente vai ter momentos que vem um joio, que vem um trigo, mas é muito importante, além de buscar o conhecimento, a gente ter essa vontade, a boa vontade, a gente fazer o esforço de conhecer a palavra e de divulgar também a doutrina do mestre. Eu, só pelo tempo, seu Alberto, pelos meus cálculos, tem 47 minutos. Rapidinho, só vou ler só uma parte, o Vinha de Luz, na lição 107, Jesus tem que fala assim, quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, ele não quis senão demonstrar sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. Já pensou se a gente com o joio do trigo e a gente fosse ceifado e não tivesse nem oportunidade de deixar crescer mais o trigo na nossa vida e aí de tal forma que o joio pudesse ser, né, arrancado sem danificar o trigo. Então, ele pacientemente tem essa tolerância conosco, que a gente pode também ter essa tolerância com o outro, com o próximo. O mestre, ele nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem. E, nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Então, assim, essa mensagem ela é grande, eu não vou ler aqui para não estender, porque talvez alguém queira comentar alguma coisa, mas ela é a lição 107, que fala do joio. Vinha de Luz é sobre do Espírito Emmanuel.
E assim eu encerro a minha fala. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu puder souber responder, ou quiserem dar alguma contribuição para acrescentar, ou para falar mais, né? Alguma coisa que eu tenha esquecido, que eu não tenha comentado, ou então alguma visão que vocês tenham e que eu não tenha, né, enxergado de alguma forma, não sei, não tenha tocado aqui no assunto, mas que vale a pena falar também, está aberto aí para quem quiser falar. Muito bem, está bem colocado, chama atenção a todos nós, para que a gente possa fazer essa diferenciação sobre joio e trigo, principalmente nas parábolas de Jesus, onde tudo ele tem uma maneira de chamar atenção sobre a nossa caminhada. E hoje, com a doutrina espírita, vai alargando mais a nossa mente. O nosso conhecimento hoje já é outro, que não de antes. E já sabemos que o joio e o trigo andam juntos, e fazendo uma comparação, dentro de nós ele está, o bem e o mal. Então eles caminham junto, vai depender da maneira como pensar de cada um para seguir um roteiro melhor. Enquanto a gente persistir em estar dando trela ao joio, a gente vai permanecer ali parado e não vai crescer. Então, no momento em que a gente acorda, é o caso ali de dormindo, a gente acorda para a realidade da vida, o joio vai ficando para trás e o trigo vai dar os bons frutos. É isso mesmo. Isso são comparações maravilhosas. Sabe que às vezes eu faço esse exercício, assim, tem dias que a gente tá um pouco, né? Tá um pouco para baixo e tal. Para baixo. E aí eu vou alimentar. Às vezes eu fico assim, quando eu me percebo, né? Porque o autoconhecimento é importante. Aí quando eu vejo, eu tô ali alimentando aquela situação. E aí eu disse, não. Aí eu vou orando, Senhor, isso não me pertence, eu não o meu Deus, né, é um pai da saúde, é um pai do amor, o pai da alegria, e eu não aceito esse pensamento, então a gente vai combatendo ali, isso é um autoconhecimento, você, com a oração, e é incrível como você, com aquele, o trigo, né, que está envergadinho ali, mas tem a semente ali, que quando você tira, ele produz, ele alimenta, então a gente vai e levanta, né? É que nem bambu, enverga, mas não cai. A gente enverga, mas não, né? não quebra. Então, a oração nos dá essa fortaleza para nos ajudar. O poder da prece, o poder da oração é muito bom. E você está conectado mesmo. Senhor, eu estou me sentindo fraca hoje, me ajuda. É pedir mesmo ter essa conexão, buscando no dia a dia, não precisa de oração grande, nem é falar com o coração mesmo, hoje eu não tô legal, me ajuda aí, me anima, me esforça, me fortalece, porque tá difícil. E aí a gente vai, aí eu tô extirpando aquele joio que tá ali querendo me colocar para baixo, e eu vou extirpando, eu vou eliminando, não tô dando nem ousadia, vamos dizer assim, não tô dando ousadia, não tô dando moral nenhuma para ele não, eu tenho que no caso, eu tenho que alimentar o trigo do meu campo, né? A alegria, o que mesmo que venha a tristeza, a adversidade, a gente tem que lembrar que não é é promessa de felicidade que o Senhor tem para a gente, mas é no mundo que não é esse. A gente está aqui no mundo de provas e expiações. Teremos momentos de alegria, sim, mas a promessa de felicidade mesmo é no mundo espiritual. É nesse mundo espiritual, né? Boa noite a todos. Eu acho que é nesse mundo espiritual. Boa noite. É nesse mundo espiritual, justamente, que entra na parábola a questão de estar dormindo, de estar no processo de inconsciência a respeito da lei divina. Nós ainda não estamos colocando em prática, né?
porque, como disse Adalberto, nós estamos flutuando entre o joio e o trigo, que quer dizer, entre o bem e o mal, e esse bem e o mal, tem vezes que essa inconsciência, que Joana de Ângelo também chama desculpe, essa inconsciência é o processo de estar sonolento, estar dormindo. Mas esse estar dormindo é como diz Emmanuel, se não me falha a memória, em Fonte Viva. É que nós estamos dormindo a respeito do espírito. A gente não está dando importância. Imagine nós espíritas, a maioria de nós espíritas, ainda não estamos despertos para uma relação com a vida espiritual. A vida material ainda tem muita influência em nós. É por isso que nós estamos sempre nessa flutuação entre fazer o bem e fazer o mal. Porque a gente faz o mal. Às vezes inconsciente, estamos fazendo o mal. Então, os Espíritos foi muito prático a Kardec, quando ele informa que o mal que nós fazemos é o bem, que a gente diz, eu não faço mal a ninguém, eu não desejo mal a ninguém. Eu não faço isso, realmente. A gente não faz o que muitos têm essa audácia de fazer, mas a gente faz o mal conscientemente a partir do momento que nós não fazemos o bem. Não fazemos o bem intensamente. Mas, como o Evangelho e essa parábola é para despertar a nossa consciência, né? Que os ensinamentos do Evangelho e da lei de Deus estão na consciência. É a semente que foi plantada. Essa semente plantada em nossa consciência, a gente dá liberdade pelo livre-arbítrio de estar ao lado também do trigo e ao lado do joio. Então, o nosso livre-arbítrio faz com que as duas plantações elas surjam em nossa vida. Então, como neste momento, você já imaginou se fosse arrancar o joio repentinamente da vida da gente, em muitas situações, que colocasse esse feixe em feixe? Então, esse feixe será agora, nesse processo de, que a senhora falou muito bem aí, nesse processo de transição. E aí é esse feixe essa turma de espíritos inconscientes, dormiosos, negligentes, ainda temos muito, até no nosso movimento, nós somos ainda em alguns aspectos. Então, é esse feixe que vai ser recaminhado para outro planeta de prova e expiações, porque regeneração não cabe a muitos de nós. Então, 1/3 da humanidade, 2/3 sairão daqui. Nesse feixe, é se agora que a gente precisa despertar essa consciência do divino em nós. Então, ficarmos atentos com essa lição que foi fundamental, né? Com essas palavras do Evangelho, que a gente, como diz os Espíritos nas instruções, não me lembro que capítulo, diz que é um livro fabuloso que a gente não lê, não estuda, não analisa. E ontem a palestra de Leonardo chamou a atenção bastante sobre isso, que a gente precisa despertar uma lição pelo menos e pôr em prática no dia a dia. Nós precisamos ser esse trigo. E esse trigo, ele precisa ser atuante, porque na hora da colheita tem que ter resultado. As sementes vão ter que fluir em os corações, e os corações é o campo de outra pessoa. E outra pessoa só vai entender que nós somos espíritas, estamos fazendo bem, quando a gente atua, sem precisar falar. Então, ontem, Leonardo, gostei muito, intercalando com a sua palavra, minha irmã, que é muito importante a gente entender o desinteresse daquilo que a gente está fazendo. Porque a gente está fazendo por outro, não. A gente está fazendo por nós próprios. Porque nós somos esse ceifador do mal também. A gente não está aqui só fazendo o bem, porque a gente ainda sabe que não fazemos o bem. Principalmente sem ostentação. A gente já praticou muito mal. E esse mal, muito zoio, a gente já semeou por aí afora. E agora, a hora da colheita, é o ranger, e o sofrer, e o chorar. É o que o Mestre Jesus disse, que nós vamos... Então, quando a gente acorda e desperta que somos espíritos, a gente sabe
que na hora que chegar a colheita, que ela não for boa, a gente não precisa se desesperar. É confiar e orar. Porque é conosco, é com o nosso irmão. A melhora é nossa. A evolução, o outro nos auxilia a despertar os nossos defeitos, os nossos olhos. Mas nós é que temos que saber como vamos, daqui para diante, semear as sementes boas, porque tem que encontrar corações bons. Era isso a colocação. Parabéns pela sua explanação. Muito didática, muito coerente. Gostei muito. Muito obrigado. Darcy, ia falar? Ô, Letícia? Parabéns, Cláudia. Tá pausando, Letícia. Eu não escutei o início, pausou. Falei, como você bem falou, esse joio e o trigo estão em nossas ações mesmo. E é isso que nós deveremos ter muito cuidado em aprender a separar. Porque aí a gente vê a semente do trigo, vê como é o formato do joio, mas esse joio está em nós, esse trigo também, está no outro. E o que é, nós precisamos ter consciência, para a partir da nossa consciência sabermos separar. Porque se assim não for, nós vamos continuar sem conseguir resgatar as coisas necessárias para a nossa evolução espiritual. Né? Porque se nós continuarmos na mesmice, quer dizer, não separando o que é bom e o que é ruim, o que é que nós devemos fazer e o que não devemos. Se a forma que eu estou me relacionando com o outro é correta, onde é que eu ainda preciso mudança? Então, nós temos que nós mesmos. Porque, assim, na maioria das vezes, a gente acusa muito o outro, mas nós sabemos que a nossa parte está contida ali naquela falta de reconhecimento que existe no nosso dia a dia. Né? Mas, assim, eu não tenho muito o que colocar, não. Eu tenho muito o que aprender. Foi excelente a tua explanação, a colocação de Aginor, de Adalberto, que tudo isso vai servindo para a nossa evolução. Porque, assim, nós não vamos aprender tudo de vez. Porque nós somos eternos aprendizes. Aprende um pouquinho hoje, somos como uma formiguinha. Né? Você vê que o processo da formiga é um processo lento. Mas aquelas que fazem aquele formigueiro, elas vão ali, ó, lentamente, mas quando vê, está lá. Tudo pronto. Então, assim, o nosso processo também é lento. Porque se nós somos atropelarmos, querer atropelar tudo que vem à nossa frente, para conseguirmos de imediato os nossos objetivos, esse objetivo ainda não vai ser aquele mais necessário em nossa vida e em nossa evolução. É preciso, é por isso que o Evangelho fala de paciência, né? Nós precisamos ter muita paciência. É o que falta em nós, é paciência. Mas eu digo assim, o que falta em nós mais, diante de tudo isso, o que nos impulsiona a seguir adiante é sabermos que estamos em busca. Todos nós aqui estamos buscando. Né? E um dia, com certeza, nós vamos conseguir. Porque o próprio Jesus disse que nós iríamos bater em várias portas e uma irá se abrir para nós. E essa é a porta da nossa consciência. Para a partir daí aprender a fazer essa separação. Mas eu só tenho que dizer que assim, a tua explanação foi excelente. E pedir que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e que permita sempre podermos buscar essa condição de separarmos o joio do trigo. Sim. Muito obrigada. Obrigado. Aí eu estava aqui fazendo uma reflexão, a formiga, como nós aqui, em coletividade. Trabalho coletivo em prol
de um objetivo. No caso delas, é acumular o processo para passar o inverno, da hibernação. E nós, seres humanos, cada um também trabalha com um ideal, com uma função. Mas nesse processo de colheita, de semear e de colher, é bastante diferente no sentido que cada um vai colher de acordo com o que tenha semeado. Então, o nosso processo, a gente pode estar coletivo, porém, semeando, porém, nós vamos colher aquilo que nós estamos semeando. A importância do divino mestre, o divino semeador, ele dá a oportunidade. Você já imaginou se ele pegasse cada um de nós que estamos agindo ainda, semeando joio, e lançasse naquela fornalha, metaforicamente, quando ele falou dentro do fogo, mas o fogo é um fogo de purificação. O fogo simboliza purificar a alma, não é exterminar a alma. Então, quando Jesus diz que vai lançar ao fornalha ao fogo, é justamente para que ele tenha uma oportunidade de reencarnar, e o objetivo dele nessa reencarnação é surgir cada vez mais no processo de esforço de sua melhora. Então, quando ele já tem uma noção de que ele semeou muito joio, ele agora vai para um processo ou outro planeta que não seja a Terra, porque a Terra está passando de fase. Então, muitos de nós poderemos ir para um planeta de provas e ainda continuar, porque não passamos de ano, porém, já com a bagagem de semeamos muito joio. Agora é hora de semear o trigo e auxiliar os que estão na retaguarda, que estão em situação pior do que nós. Porque quando a gente passar por prova e expiação em outro planeta, nós vamos receber espírito mais rebelde do que aqui estão. E aqueles que são trabalhadores da seara do Cristo, hoje com a consciência que nós já temos, nós vamos auxiliar nesse processo do bem. Nós vamos atualizar a nossa própria conduta perante a nossa consciência e perante as leis divinas. Então, que doutrina maravilhosa essa doutrina espírita. Que a gente precisa acordar. Já está na hora de despertar. Eles falam do acordar e despertar. E nós estamos no corpo físico e não somos. Isso é uma ilusão. Então, quando a gente... Eu sempre gosto de repetir, tem uma série aí na Netflix sobre a alquimia das almas. E que o espelho diz à pessoa que se olha, ela precisa se conscientizar que é uma ilusão que está vivenciando. É aquele reflexo que a gente olha, é porque o espelho diz ao homem que ele não tem coragem de olhar para si próprio. E aí vai para frente do espelho. Porque se a gente se olhasse para dentro de nós, a gente ia ver quanto joio ainda está no nosso campo mental e sentimental. Então é isso que a gente precisa se esforçar para neutralizar ou modificar, queimar esse joio da fornalha da purificação, porque o fogo simboliza a purificação. O fogo não simboliza a eliminação. Você já pensou que Deus criou simples e ignorante? É isso que a doutrina nos ensina. Então, o meu deslize, né, é um processo pela minha ignorância. Eu não estou no nível, talvez, de vocês. E aí eu posso escorregar. Por isso eu vou ser exterminado, vou para o fogo? Não. Eu vou me recapitular, vou para a recuperação, para quando voltar mais firme. É por isso que a gente diz que o Evangelho, os ensinamentos enigmáticos, que são, mas a gente precisa ter ouvido e olhos, ouvido de ouvir e olhos de ver. Então, sempre essa lição, por quê? Porque o final, o semeador celeste, no final, a lei do progresso é subir no pódio, chegar à perfeição. Então, o final é maravilhoso. O final que vai ser bom. Porque todo atleta, quando ele está treinando, ele sofre, desiste, quer desistir, mas quando ele sobe no pódio, que maravilha, né? Isso será conosco. Quando a gente chegar na reta final,
e dizer assim, eu venci muitas etapas. Chorei, caí, levantei, mas segui em frente, porque eu tenho o código divino na consciência. Então, despertou essa divina e agora a gente vai partir para frente. Então, hoje não, hoje ainda está prova e expiação, mas amanhã não. Amanhã vai ser melhor. Amanhã a gente vai auxiliar quem já passou pelo que a gente, que está passando pelo que a gente já passou. O Senhor vai ensinar aquele que sabe, aquele que já passou, aquele que já chorou, aquele que já fez, se esperneou perante a Deus. Por que isso comigo, logo comigo? Tem que ser com o meu vizinho, do lado da esquerda e da direita, mas comigo não, porque eu sou espírita, não é? E por aí não. Então a gente tem que conscientizar, acordar. O texto diz, acorde, desperte, que somos espíritos em trânsito. Somos do universo, não somos do planeta Terra. Essa colocação que eu gostaria de complementar. Obrigado. Rapidinho, só falando, o fogo, no caso, é um simbolismo, né, que é o processo de seleção. E você falando dos modos, são várias, no caso, vários espíritos, né? Como se a gente fosse, né, juntar tudo. O feixe é o que está acontecendo agora, né? Esse livro de Hermínio de Filomeno de Miranda, sobre o rumo de regeneração, a gente vê agora nesse processo coletivo, né? Esse processo coletivo é justamente esses feixes de espírito que estão sendo recambiados para mundos que não é mais o planeta Terra. Então, essa seleção está sendo feita, está muito. É isso que Jesus chega aí nessa parábola e diz que os feixes, vamos fazer feixes e aí vamos recambiar esses espíritos para se purificar. Então, outras religiões, denominações religiosas, nossos irmãos, chamam do inferno, como se a pessoa vai ficar lá e acabou. Não. Aí não tem sentido, porque Deus deixaria de ser Deus e de ter as suas, né, seus atributos, como Ele é amor e misericórdia, todos os espíritos, todos nós, vamos ter oportunidade. Então, não mais aqui nessa sala. É a mesma coisa do estudante. Se você está na quinta série, você não vai passar para a sexta. Você vai ficar na quinta. Então, você não vai ficar na mesma sala da sexta nem da sétima. Então, aí isso acontece conosco. Então, os espíritos que são envolvidos, como diz o texto, né, em feixes, esses serão saídos daqui do planeta Terra. E a gente tem que entender isso e vamos modificar, como a senhora colocou, vamos nos esforçar para ver se a gente pode ter a oportunidade de estar entre esse 1/3 da humanidade. Porque não é só encarnado, não. Porque a gente sabe que no planeta Terra, a cada habitante tem 5 espíritos desencarnados conosco. Então, se nós somos 6 bilhões, imagine, deve ter uns 30 bilhões de espíritos aqui na Terra. Desses 30 bilhões, 2/3 vão sair daqui. Tanto encarnado como desencarnado. É como já diz os espíritos, o umbral já está se esvaziando. Porque não comporta, já tiveram oportunidade. Todo mundo reencarnou que estava no umbral. Para ter a razão de dizer assim, olha, se tiveram oportunidade, não aproveitaram, agora vai sair daqui. Então, Deus sabe fazer as coisas bem feitas, né? E a gente aqui não sabe o que diz. Então, gente, eu só quero falar assim, né? Que as lições geralmente são bem, né? Bate bem lá no fundo da alma, né? Eu só quero falar assim, a gente tem que ter cuidado com as nossas sementes, né? Porque às vezes a gente pode plantar alguma coisa que a gente não gosta de comer, mas como nós plantamos, nós vamos comer aquilo que nós plantamos. Então devemos sempre policiar o que estamos plantando. Eu acho isso muito importante, né? E isso, quando a gente fala em semente, a gente já abrange tudo, são palavras, são atos, é o que a gente passa para as pessoas, né? E é uma coisa muito importante, hoje como foi falado do joio e do trigo, aí eu fiquei pensando nas sementes, porque muitas vezes, né, a gente tem coisas que a gente não gosta e às vezes come até assim, não come, né? Então, mas se a gente plantou, porque o que nós plantarmos, nós vamos ter que colher. Então, vamos tomar cuidados com as nossas sementes e o que plantamos e o que fazemos dela. É isso. Se não tiver mais alguém para fazer os comentários, já peço para a própria Cláudia fazer a prece final.
da doutrinária da noite. Muito obrigado, muita paz. Obrigada. Pessoal, agradecer pela paciência, pela troca de tantas informações, né, do aprendizado, que a gente foi muito enriquecedor, foi muito bom, e a doutrina nos dá essa possibilidade, né, de cada vez mais, a passo de formiguinha, como a Letícia falou aí, a gente vai aprendendo e trocando, com essa riqueza, essa troca de aprendizado, né, que a gente vai fazendo, e isso com certeza enriquece nossa alma, o nosso espírito, e vai reforçando cada vez mais a lei de Deus que está escrita na nossa consciência, e através do estudo, do autoconhecimento, das leis morais, com certeza, a gente está dando mais um passo. Hoje a gente deu mais um passo na nossa jornada evolutiva. Eu vou pedir para vocês, para todos, né, para fecharem os olhos, acalmar as mentes, pensar um pouco no que foi dito hoje e pensar no exercício para a semana, para os próximos dias, o que temos semeado no nosso campo, no campo do outro. As boas sementes que foram plantadas e que peçamos ao Senhor que temos a capacidade de discernir e de separar o joio do trigo. Eu vou ler para vocês o Cântico de Davi, que expressa confiança no Senhor, concede fortaleza moral para superar os obstáculos que surgem na nossa caminhada evolutiva. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me por veredas de justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, Senhor. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. Meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão